Essa semana, o humorista Murilo Couto fez uma piada de tanto quanto sem graça, ridicularizando ciclistas sobre as vestes dele e o comportamento na rua, e dizendo que dá razão ao motorista que o atropela. Entenda aqui o que aconteceu e quais os direitos que os ciclistas têm em andar ou não nas ruas. Vem comigo. Fala pedaleiro, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Pedaleiro Brasileiro. Você já deve ter visto esse vídeo onde o Murilo Couto faz piadas sobre ciclistas. Ele começa fazendo uma piada ali sobre a vestimenta do ciclista, a posição de pedalar, enfim. E a gente já está bem acostumado sobre esse tipo de piada, sobre a nossa posição de pedalar, sobre nossas vestes, shortinho coladinho, né, não sei o quê. Já estamos cansados e tá tudo certo e beleza. O problema foi a piada que ele fez a respeito do ciclista na rua. Isso causou muita polêmica, e uma polêmica muito grande mesmo vai ser se você não deixar o like nesse vídeo. Tô brincando, né? Fica aí o pedido, se você puder deixar o like, me ajudar e te ajudar também o YouTube entender melhor o tipo de conteúdo que ele pode mandar para você, é bom pra gente, então muito obrigado. Vamos lá. Mas agora falando um pouco mais então sobre a repercussão e o auê que virou nas redes sociais e tudo mais sobre o que o Murilo Couto falou. E aí que tá o problema, né? Não foi nem exatamente sobre ridicularizar as vestes dos ciclistas, não foi isso, e sim sobre a maneira em que o condutor, o motorista age quando vê o ciclista, né? Ele mesmo falou que dá razão ao motorista do ônibus que atropela o ciclista, né? Vamos lá, isso aí gerou um bafafá muito grande, gente que achando que isso aí foi só uma piada e tudo bem, e gente que achando que isso é uma maneira de instigar a violência e tudo mais, né? Então vamos lá entender o que aconteceu aqui e depois a gente debate um pouquinho a respeito disso. No show de stand-up do Murilo Couto, ele fez algumas piadas, já devem ter visto, como eu falei, o vídeo na internet. Ele foi removido do YouTube, pelo menos removido para o público assistir. E tamanha repercussão aconteceu por causa dessas palavras no show dele. Abre aspas aí, editor. Tenho uma raiva, ó, vou te falar. No caso de ciclista, eu dou razão ao motorista de ônibus que atropela. Ele vai fazendo alguns gestos, como se fosse levando o ônibus, o carro, o veículo para cima do ciclista, né? Sai da frente! Daí ele começa a falar alguns palavrões e também simbolizando o ato de atropelar, né? 6 da manhã, na faixa de carro. Outro palavrão. Tem uma raiva quando tá trânsito, aí vem um ciclista, ai, é meu direito. Direito de quê? Não tá vendo que tá todo mundo 80 e tu tá 20? Ah, é meu direito. Ah, é? Então toma aqui teu direito. Daí ele faz mais alguns gestos, jogando o veículo para cima do ônibus, o carro, para cima do ciclista. Esse comentário, essa piada, dividiu as opiniões na internet e é por isso que gerou toda a repercussão. Há pessoas que, tudo bem, né, falou que é só uma piada, dentro do humor tá lá a piada, não deve ser levada a sério, e outras pessoas dizem que esse tipo de atitude, mesmo sendo uma piada, uma apologia ao crime, uma apologia, uma motivação para que os motoristas façam mesmo esse tipo de atitude, que é de atropelar o ciclista. Mas a gente não pode esquecer que todo ano 40 mil pessoas são mortas no trânsito, das mais diversas formas. Então é um dado que deve ser relevado para se pesar aqui na nossa discussão. O artigo 58 do Código de Trânsito diz com essas palavras, vou até ler aqui para vocês. Nas vias urbanas e rurais de pista dupla, a circulação de bicicleta deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes nos bordos das pistas de rolamento na rua. No mesmo sentido da circulação regulamentada para a via, com preferência sobre os veículos automotores. Bom, esse aqui é o que diz o artigo 58 sobre os nossos direitos de andar na rua ou não, né? Então o que ele diz? Resumindo, a gente pode sim andar na rua desde que não haja um lugar mais adequado para a gente andar, como acostamentos, ciclovias, ciclofaixas e etc. E também a gente não pode esquecer que a gente não pode andar na calçada. A gente não pode andar na calçada
montado na bicicleta. A gente pode andar empurrando a bicicleta, mas montado não pode. Também tá contra o Código de Trânsito. Então a gente pode sim usar as ruas. Lembrando que a gente usa as ruas, mas deve se comportar com as leis que ditam o trânsito nelas. A gente deve parar para semáforo, deve dar preferência a pedestres, andar na mão da rua, não andar na contramão. Então deve sim ter a coerência, o que eu vejo muito ciclista não fazendo. Ele pede tanto o seu direito, mas na hora de praticar as leis de trânsito, eles furam o semáforo, passam, chegam em cima do ciclista, não respeitam a mão da rua, né, o sentido dos carros. Então aí fica difícil também. A gente precisa exigir sim os nossos direitos, estar dentro dos nossos direitos, mas a gente precisa fazer sim a nossa parte. Tem muita gente que gosta de falar mal que o carro não respeita e também não respeita toda a sinalização, todas as leis de trânsito. Então a gente precisa sim se atentar a esse ponto também. Eu sinceramente não aconselho que andem com as bicicletas nas vias de alta velocidade ou nas vias que o pessoal chama de vias rápidas em algumas cidades, porque é perigoso, né? Mesmo que não tenha como você andar na calçada ou empurrando porque o trajeto é longo ou não tenha uma ciclofaixa, procure vias alternativas àquela via rápida, porque ela é realmente perigosa. Os carros vêm sim muito rápidos e um acidente pode acontecer ali, por mais que a gente saiba que sim, é direito do ciclista estar ali, não custa também a gente dar uma evitada naquele tipo de via, né? Além disso, o Código de Trânsito também prevê que ao ultrapassar um ciclista, um carro deve diminuir a sua velocidade e passar uma distância mínima de 1,5 m do ciclista. O vídeo original sobre a piada feita pelo Murilo Couto foi retirado do YouTube, como eu já disse, mas algumas pessoas acabaram baixando o vídeo para replicar, seja porque acharam engraçada a piada e quiseram passar à frente, ou por aquelas que ficaram indignadas pela piadinha de mau gosto feita pelo humorista. A posição do canal Pedaleiro Brasileiro é contrária a qualquer tipo de violência. Nós não apoiamos a atitude do humorista nem como uma simples piada. E infelizmente nós conhecemos vários casos onde ciclistas foram atropelados, outros que infelizmente eles perderam sua vida, e relatos de motoristas, claro que nem todos, mas que falaram que sim, o ciclista estava ali na via e estava a uma velocidade muito baixa, a culpa não foi dele e que o cara estava ali atrapalhando o fluxo da via. Já tiveram casos como esse, todo mundo já viu algum parecido, né? Infelizmente. Então isso acontece e esse tipo de piada acaba instigando essas pessoas que já têm essa mentalidade a se defenderem dessa forma, né? Ou de acharem que a via é simplesmente dos carros e pronto, não é bem assim. E apesar da nossa opinião ser contrária a dessa atitude, claro que a gente respeita quem não pensa da mesma forma que a gente não é dono da verdade e respeita sim a opinião de quem pensa ao contrário, que fala que é apenas uma piada e o humor ela atende isso e não tem problema algum por estar dentro de um show, de um stand-up, enfim, né? Respeitamos todas as opiniões, mas eu quero saber sim a tua opinião. Comenta aqui embaixo, eu quero conversar com você, saber o que você acha. Se pra você tudo bem, foi só uma piada, tá tudo certo, vamos lá, vamos rir. Ou se não, a atitude não foi bacana, isso acaba instigando outras pessoas ou acaba servindo como pretexto ou como desculpa, ou enfim, para o carro ser dono da via. O que você acha? Comenta aqui que eu quero conversar com vocês, eu quero saber o que vocês pensam a respeito disso. E é claro, se inscreve no canal, não perde mais nenhum vídeo, a gente está fazendo um conteúdo muito bacana, trazendo sempre um conteúdo de qualidade para vocês. Ativa o sininho para você receber as notificações. E é claro, se você achar que aquele conteúdo é interessante, você assiste, porque aí você não vai ter perdido, ou senão você ignora aquela mensagem e pronto. E já dê o seu like, porque você me ajuda muito no meu trabalho, você me fala que o meu conteúdo está te agradando e que eu posso continuar produzindo. O YouTube também pode mandar outros conteúdos como esse de ciclismo ou de notícias para você. É isso, pessoal, muito obrigado por terem ficado até agora comigo, um abraço e tchau!